Boa noite, turma. Estamos aqui novamente, né, professor Cristóvão, com a disciplina Botânica 2. Estamos retornando agora nesse segundo período de estudos, né, pela plataforma EAD. Nós vamos ter 15 dias de aula, né, até completar nossa carga horária. Tá? Já completamos 40% pelo primeiro período de estudos, certo? E mais 57 aulas, né? Foram 57 horas aulas presenciais antes da pandemia, né? No início do ano, de fevereiro até março, né? Quando foi decretado a pandemia, certo? Bom, para dar continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos iniciar, né, nesse período de pandemia, nesse segundo período de estudos, com o conteúdo dentro de Botânica 2, com o conteúdo Descrição de comunidades vegetais. Tá? Resumidamente, no que é que se define esse assunto? Esse assunto ele vai lhes proporcionar um certo conhecimento sobre relação à classificação, nomenclatura, tá? De comunidades de determinadas áreas quando se faz uma certa pesquisa em campo, né? Com ecólogos, biólogos, tá? É um caminho inicial assim para poder até fazer estudos ambientais, tá? Para fazer determinações de estudos ambientais, tá ok? Então, as comunidades vegetais, né, elas são delimitadas e são descritas justamente para poder fazer comparações. Então, você entra a campo, entra numa área, pode ser um parque, uma floresta, próximo de uma fazenda, né, e aí você vai delimitar algumas espécies que se encontram lá, que na verdade até algumas espécies desses vegetais, de árvores, então arbustos ou árvores frutíferas, possam determinar, né, uma certa extinção daquela espécie, né, na determinada área ou local, ou na região. Tá? Então, essas comunidades vegetais, elas podem nos revelar padrões de variação da vegetação, justamente dessa variação de espécies, né, de determinadas diferentes famílias que podem ter naquele local. Tá? E também proporciona, né, a gente compreender, dentro dessa descrição, dessa demarcação, dessa análise de famílias de espécies de árvores que possam ter nesse local, as interações que podem ocorrer entre elas, né? Uma pode predar a outra ou não, uma pode ter uma determinação de desenvolvimento maior do que outras espécies, né? E isso pode influenciar alguns fatores ambientais, né? O ambiental pode determinar também fatores locais. Tá? Então, estando essa comunidade delimitada, né, quando vai se fazer essa introdução, essa análise, né, de análise a campo de uma comunidade vegetal, quando se faz um inventário dessa comunidade, pode ser chamado também de relevé. Tá? Então, fazer esse levantamento, essa delimitação de famílias, de espécies de vegetais, de árvores, tá? Fazendo esse inventário, também é chamado de relevé, ok? E todos esses dados, né, você vai estruturá-los, né, para poder formar uma comunidade vegetal e sobre as condições, né, também que pode prevalecer entre eles, ok? Isso foi uma citação de Pilar, de 1996, ok? Bom, a ecologia de comunidades, ela é um ramo, né, da ecologia que ela vai estudar a distribuição e a abundância, né, o quanto tem de determinadas espécies ou famílias num determinado local, tá, que a gente descreve como comunidade. Tá? E
em que nessa comunidade, né, são formadas, né, por essa variação de espécies, ok? Cada local que existe, né, no nosso bioma brasileiro ou bioma mundial, tá? Pradarias, né, um lago, qualquer outro tipo de local, né, bioma, um ecossistema, pode ser determinado também, pode ser denominado como uma comunidade. Mas aqui no nosso assunto, né, a gente vai tratar especificamente da comunidade vegetal. Mas se você for fazer uma análise, por exemplo, de um lago, de um rio, né, que é das espécies que vivem no lago, das espécies que vivem no rio, que vivem numa montanha, que vivem em rochões, né, próximo do mar, também pode ser determinado ou denominado como uma comunidade. Tá? Mas aqui especificamente, a nossa comunidade que a gente vai falar é sobre comunidade vegetal e algumas denominações ou classificações que existem dentro dessa comunidade vegetal. Tá? Então, dentro de uma comunidade, plantas, animais, micróbios, né, todas as espécies que vivem ali acabam influenciando o desenvolvimento, né, a visualização, digamos assim, o desenvolvimento da vegetação. Né? A gente sabe que tem alguns fungos que podem predar, né, pode parasitar árvores, né, e isso vai delimitar a extinção de uma determinada espécie de vegetal. Tá? Então, todos os animais que estão ali interagindo dentro de um ecossistema pode descaracterizar, né, ou dar uma caracterização diferente, né, do que como era antigamente, certo? Então tudo isso eles influenciam nos processos populacionais. Tá? Então, conforme for o local, né, dependendo da quantidade de insetos, de animais, de plantas, isso vai determinar, né, uma certa abundância ou não de determinadas espécies dentro de uma comunidade vegetal. Tá? Bom, a gente vai ver aqui alguns conceitos históricos sobre comunidade. Tá? Então, existem vários autores, né, estudiosos que têm esse conceito sobre comunidade e o conceito sobre comunidade é bastante variado, mas tem um sentido, certo? Primeiro, né, que a gente vê dentro da literatura é o Clarke, em 1954, que ele definia a comunidade como uma parte viva do ecossistema, o que não deixa de ser correto, né, porque a planta tem vida, né, tem célula, está se desenvolvendo, seus meristemas ali estão se desenvolvendo, os folhetos germinativos, né, por aí vai. Tá? Tá um xizinho aí no círculo porque eu não consegui uma foto desse pesquisador. Hickley fez em 1980, ele descreve uma comunidade como uma associação entre populações interativas, que também não deixa de ser nada absurdo, né? Porque as plantas elas interagem uma com a outra. Eu me lembro que alguns anos atrás saiu uma reportagem no Fantástico que as raízes, né, que ficam no subsolo, as plantas elas acabam se bioconectando uma com a outra. Então há uma certa interação. Quando a gente vê uma bromélia na copa de uma árvore, uma samambaia se desenvolvendo nos troncos, entre o tronco, um ramo ou outro de uma árvore, isso é uma interação. Então, dentro de uma comunidade, existe essa interação entre determinadas espécies. Tem plantas que ficam isoladas e tem plantas que ficam interagindo, né? Se desenvolve escorada, o cipó-chumbo, para ele poder se desenvolver, ele vai estrangulando a árvore, né? Até chegar na copa da árvore e até chegar a matar aquela árvore, certo? Odum. O Odum, em 63, ele definia a comunidade como um conjunto de todas as populações de uma determinada área geográfica, certo? Então, dentro de uma comunidade, para ele, vai existir várias populações
de determinadas espécies dentro de uma área geográfica. Então, quando você, vamos citar aqui, se nós formos atrás do campus, né, nessa mata ciliada que tem ao redor do IFAP e atrás do IFAP, se nós formos lá, se formos analisar lá, nós vamos ter várias populações de espécies de árvore dentro da área, né, do campus, né, ao redor do campus, vamos ter várias populações de determinadas espécies que elas estão geograficamente localizadas ali. Tá? Então, era isso que ele quis dizer. Begon, em 1980, ele determinou que comunidade é um conjunto de todas as populações, então olha só, que ocorre conjuntamente no tempo e no espaço. Quase a mesma ideia aí do que o Odum nos remete a pensar. Tá? Então, são conceitos bem próximos. Ok? Voltando aqui na definição de comunidades vegetais, nós temos, né, um dos principais conceituadores, que é o Edward Clement. Tá? Dentro das ideias do Clement, né, ele propunha o seguinte, que ele tinha um conceito holístico, né, que a comunidade ela poderia ser fechada. O que é uma comunidade fechada? Ele fazendo análise, né, de alguns organismos, ou seja, de árvores, né, florestas norte-americanas, ele observou que essas florestas de pinheiros, né, eles só existiam em locais úmidos, que são diferentes das florestas de arbustos em campos mais secos. Né? Então, havia essa delimitação de espécie em determinado local conforme o seu clima, o que também é algo positivo de se pensar, que é o que nós observamos. As sequoias, por exemplo, que existe lá nos Estados Unidos, no norte, né, americano, nós não temos aqui na América Latina. Então, é uma espécie característica de lá. Se nós formos analisar lá para o sul, os pinheiros são características de lá. Né? Então, são só espécies que só sobrevivem em determinados locais. Tá? Só que essas espécies, né, que ele acabou analisando em determinados locais, formavam uma certa fronteira entre uma comunidade e outra. Entendeu? E quando existe essa fronteira delimitando o limite entre uma espécie, mais lá na frente a gente vai encontrar ou analisar outra espécie, esse espaço que existe entre essas duas espécies é chamado de ecótonos. Tá? A gente vai ver um pouquinho depois aí sobre essa palavrinha, porque tem ecótono, que é um conceito, e tem ecótonos. Tá? Então, na comunidade fechada ou holística, não esqueçam disso. Tá? Na comunidade fechada ou holística, tem sempre um limite entre essas comunidades vegetais. E esse limite é chamado de ecótono. É o que fica entre diferentes comunidades vegetais. Tá? Como, por exemplo, você sai de uma mata, não vamos longe. Por exemplo, quem vai daqui para Macapá, quando a gente sai do ramal aqui, né, do Cajari, se você viajar pela manhã pelo ônibus, né, você vai ver que mais ou menos no horário de meio-dia para tarde, depois mais ou menos que chega ali pelo Cajari, a gente sai daquela mata densa, né, da área do Cajari, né, da reserva do Cajari, e aí logo depois a gente vê um cerrado, que vem com montanhas, algumas rochas, né? A gente vê alguns arbustos, entendeu? Então, essa delimitação aí, quando a gente olha lá para o horizonte, tanto para o lado esquerdo ou direito, lá na estrada dentro do ônibus, a gente vê algumas matas fechadas. Né? Então, essa diferença de vegetação que a gente observa é chamada de ecótono. Tá? E dentro desse ecótono, ou dentro dessa comunidade fechada, tá? Desse conceito holístico de Clement,
O que determina essa diferença de comunidade, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui uma mata fechada, aí depois vem um cerrado, e logo depois vem uma outra mata fechada com outras espécies. Ou pode ser a mesma espécie da daqui, entendeu? O que vai determinar essa diferenciação, tá, de comunidades é justamente os recursos naturais que podem coexistir ali naquele local, que pode ser um recurso por fatores químicos, físicos ou então biológicos, tá? O que na verdade nos caracteriza, né, a gente estudando que isso tem muito mais a ver com relação ao solo, né? É mais ao solo, tá? E até fatores biológicos, que determinam essa diferença de comunidades, tá ok? Então aqui tem algumas imagens, né, que eu trouxe para vocês, tá, do conceito holístico de Clemente, tá, de uma comunidade fechada. Podemos ver aí, ó, que tem uma certa delimitação, né, temos aqui uma floresta densa e depois vem um cerrado. Temos um cerrado e lá no fundo, entenderam? Uma floresta densa. Então esse aqui é o ecótono e aqui é o limite. Ó, aqui é o limite. Aqui, ó, um cerrado e aí vem uma floresta. Dentro de um gráfico, quando a gente pega um documento de um ecologista para fazer uma análise, né, quando ele faz esse levantamento de dados, essas setas que estão aqui, né, direcionadas dentro desse gráfico, elas nos remetem a entender que são justamente esse diferente nível de gradiente, que são os ecótonos, tá? Os diferentes níveis de gradientes vegetais, que é os espaços. Então, bem aqui, ó, dentro desse gráfico, a gente tem uma população fechada, aí vem o espaço, o ecótono. Pode ser um cerrado, pode ser também uma duna, né, de areia, tá? E assim por diante. Ó, temos uma mata fechada e depois um ecótono. Mata fechada e depois o ecótono. Entendeu? Então são diferentes níveis de gradiente com umas certas delimitações. Tá certo? Vamos para o próximo. Outro pesquisador também muito primordial para o estudo de comunidades vegetais é o Henry Alan Gleason. Normalmente a gente só chama pelo Gleason, tá? Inclusive tem alguns livros, né, de autoria dele. O conceito dele é que comunidade vegetal para ele era uma comunidade mais aberta, individualista. É, digamos, como se fosse assim, a floresta amazônica, você olhando a floresta amazônica de cima, tá? Então, você olhando a floresta amazônica de cima, quando a gente vê uma foto, uma imagem, uma reportagem mostrando aquele tapete verde da floresta amazônica, aquilo ali é uma comunidade aberta, ou no conceito dele seria individualista. Porém, né, dentro dessa comunidade não vai haver uma certa transição entre duas ou mais comunidades, porque eles vão estar todos juntos ali só dentro de um determinado gradiente, tá? E na verdade ela tem uma continuidade. Então você pode ter um pé de castanha do Pará aqui, né, plantado, e daqui a 1 quilômetro de distância essa mesma espécie pode ser encontrada, entendeu? No meio de uma mata fechada densa. Tanto é que tem, né, aqui na reserva do Cajari os castanheiros, né, que tem segundo informações, né, tem famílias, né, de castanheiro na reserva aqui do Cajari, que tem família lá que tem 300 pés de castanha, entendeu? Então é tudo delimitado dentro de uma mesma região, tá? E essas espécies que estão, né, nessa comunidade aberta, elas interagem entre si, certo? Como eu falei logo há pouco, né, no caso do cipó chumbo, é uma interação, só que é uma interação parasita, né, porque ela vai matar a outra planta ou a árvore, tá?
Assim como árvores mais altas, que elas acabam competindo, né, entre si, justamente para tentar captar a luz solar, e aí vai causar um certo desequilíbrio, né, para as outras plantas de espécies menores, né, evitando, assim, colocando certo sombreamento no local, aí a planta não se desenvolve naturalmente. Tá? Então isso é uma competição por luz, né, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Tá? Então, dentro dessa comunidade aberta, pode haver essa relação harmônica ou uma relação desarmônica. Isso na comunidade aberta. Isso não tem na comunidade fechada, tá? Lá de Clemente. Então, pode ter uma relação harmônica, mutualística, né? Entre outras relações, como por exemplo uma bromélia, uma samambaia, que está se desenvolvendo entre troncos de árvores, né? Que ela não está causando prejuízo nenhum àquela determinada espécie, só está ali mesmo para se proteger, pegar um pouquinho de sombra, de água, até mesmo de nutriente, né? Mas não vai chegar a matar, né, aquela árvore. Tá? E pode ter uma relação desarmônica, parasitismo, tá certo? Aqui, ó. Então, quando a gente observa, né, a floresta amazônica, então todo esse horizonte é, né, uma continuidade das espécies, mesmo tendo uma relação harmônica ou desarmônica, é uma comunidade aberta ou individualista, certo? Aqui mais uma outra imagem para vocês. E aqui o gráfico de estudo, tá? Então podem perceber que fazendo uma análise do gráfico, ó, na comunidade aberta ou individualista, ó, não tem os espaços delimitados, né, que nos remete a determinar que existe um ecótono, tá? Delimitando uma comunidade ou outra. Na verdade, é tudo uma certa continuidade, tá ok? Não esqueçam disso. Então tem que sempre fazer essa análise, né, entre uma cadeia de espécie ou outra, tá? Aqui eu trouxe um resuminho para vocês falando dos dois pesquisadores, né, do Clemente, certo? Que os ecótonos são as regiões de rápida substituição de espécies através de um gradiente, tá? Então tem uma certa delimitação. Cada curva cada curva dessa representa uma abundância, né, uma variação de espécies, tá? Então as espécies que foram estudadas aqui, ó, dentro dessa área, desta linha delimitada em vermelho, então, ó, podem ver que ela está bem espaçada uma da outra, então tem um limite entre uma e outra, tá? Então, o Clemente ele informava, né, que a comunidade vegetal é um superorganismo, né, que o clima ele vai determinar essa variação, essa delimitação entre uma espécie e outra, tá? A comunidade clímax ela é invariável conforme o tempo, porque para chegar a uma comunidade clímax demora muito, certo? Os estágios sucessionais, os seres, né, são bem delimitados, tá? Então não vai ter uma variação de muitas espécies, né, porque eles vão estar sempre em locais muito distintos ou distantes. E as comunidades possuem propriedades emergentes. Tá? Já o Glesson ele dizia o quê? Que a comunidade vegetal ela é aberta, né, individualista, vai ter uma continuidade das espécies, ok? Na comunidade aberta as espécies elas estão distribuídas randomicamente, né, em relação às outras, tá? Então pode se encontrar uma espécie aqui, outra lá, distante, tá? Como o da pedra castanha do Pará, que eu falei para vocês. Que o conjunto de plantas da mesma ou de diferentes espécies pode ou não interagir entre si, né, tendo uma relação harmônica, mutualismo ou desarmônica, que é o parasitismo. Tá, ok? A comunidade não é um organismo, mas meramente é uma coincidência. A sucessão e o resultado dos processos aleatórios de migração de sementes é estabelecida de plântulas ou também até por alguns animais, né? A gente
já estudou, vocês já devem ter estudado que existem várias formas de polinização, de reprodução, né? A gente viu isso durante os seminários, tá? E as comunidades não estão em equilíbrio devido aos distúrbios, né? Porque a gente sabe, que a gente vai ver mais aqui na frente um pouquinho, que nesses locais fechados, onde tem muita variação de espécies, tem espécies que são de madeira nobre. E aí ocorre muito desmatamento, né? E saiu uma nota, né, no jornal essa semana, que toda a região amazônica do ano passado para cá, além do desmatamento que já estava ocorrendo, ela perdeu ainda mais 21% do seu total, né? Então é muita coisa, tá? E isso vai influenciar, né, mais lá na frente no clima em determinados locais, como por exemplo no Pantanal agora, né? Então, devido a esse fator de falta de chuva no Pantanal, devido ao desmatamento que está muito grande na Amazônia, está ocorrendo essas queimadas esporádicas ali, né? Devido ao clima que está muito quente no Pantanal, levando à extinção aí de muitas espécies de animais e plantas, tá? Então aqui mais um resuminho, né? Que o Clementes ele definia comunidades fechadas ou discretas, né? Dentro dessas comunidades tem os ecótonos, né, que fazem essa delimitação da distribuição das espécies, tá? E o outro pesquisador, né, das comunidades, deixa eu voltar aqui que eu esqueci o nome dele, Gleason. Gleason, né, ele definia como comunidades abertas ou contínuas, né? As espécies elas têm uma certa continuidade, tá? As espécies elas são distribuídas independentes uma em relação à outra, então ela pode existir em vários locais, tá ok? E essa é a diferença entre os gráficos, dos estudos, dos conceitos entre eles, tá ok? O Gleason e Clement eles tiveram forte influência através desse conceito, né, no passado deles. Tem o conceito que eles adotaram, que eles definiram, é utilizado até hoje, tá? E a gente vai ver aqui as influências dele. Por exemplo, em 1950, eles mostraram que a maioria das comunidades vegetais são abertas e algumas podem ser fechadas, tá? Um conjunto aleatório de espécies adaptadas a uma determinada área. O clima é um dos fatores que determina diversos tipos de comunidade, o que não deixa de ser verdade, né? Que o clima ele vai determinar a importância, né, do desenvolvimento de determinadas espécies de plantas ou árvores, tá? O termo chamado comunidade clímax, quem definiu foi o Clement, né? Ele daí ainda é usado, né, para descrever comunidades não perturbadas, ou seja, que não está tendo uma influência pelo homem, né? É uma mata natural, né, que conseguiu se desenvolver naturalmente, tá? Por tempo suficiente para terem existido diversas gerações de plantas dominantes, tá ok? Então existem propriedades emergentes na comunidade de vegetais, né, que é o Clement quem definia isso. Por exemplo, uma estabilidade da comunidade frente a perturbações das redes de interações entre espécies, certo? Atualmente existem também alguns conceitos, tá? Existem alguns conceitos e um deles foi Crowley, né, em 97, que ele definia como comunidade vegetal que consistia de que todas as plantas, né, elas ocupam uma determinada área circunscrita por um ecólogo, ou seja, um especialista, né, um biólogo, um ecologista, ele vai fazer uma delimitação da área por GPS, né, ou vai delimitar por faixas, linhas ou placas, tá? Placas de identificação. Então vai fazer uma circunscrição de uma área, né, dessas espécies para um propósito de estudo. Então, para ele, comunidade vegetal é isso, né, que um ecologista, um biólogo, uma equipe chega numa determinada área, delimita e faz o estudo de todas
as famílias de espécies de vegetais que existem ali. Tá ok? Gurevich, né, em 2009, ela também definia como um grupo de populações, as comunidades vegetais, como um grupo de populações que elas coexistem, elas não existem, elas coexistem num determinado espaço e tempo, porque nem sempre uma planta, uma árvore, ela vai viver ali para sempre. Ela tem todo ser vivo que tem célula, né? A gente estuda isso lá em biologia, quando a gente informa para os nossos alunos, né, do ensino médio. Todo ser vivo ele nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Tá? Então, são populações que elas coexistem num determinado espaço e tempo e elas interagem uma com as outras, ou de forma direta ou então de forma indireta. Né? De forma direta ou indireta, é justamente naquele conceito que a gente estava vendo anteriormente, ou de forma mutualística, harmônica ou desarmônica, né, que é o parasitismo. Ok? Então, o termo comunidade na comunidade vegetal. Quando a gente fala comunidade, ela envolve, né, dentro de um determinado espaço, inclui todos os organismos que vivem ali. Pode ser planta, animais, fungos, bactérias, tudo. Entendeu? Então, comunidade é dentro de um determinado espaço geográfico, inclui todos os seres vivos que estão ali. Mas voltando, que a gente está falando sobre comunidade vegetal. Mas a gente não deve deixar de citar que é o seguinte, que muitas plantas que só conseguem se desenvolver devido à presença de outros seres vivos. Tá? E também de características locais, químicas, físicas e biológicas. Tá? Então, a definição de grupo de espécies ela é baseada em 3 critérios. Primeiro é a geografia, filogenia e também o uso de recursos. Ok? Então, para se chegar a uma definição de grupo de espécies, a gente tem que fazer uma análise desses três critérios: geografia, filogenia e o uso de recursos. Como eu falei anteriormente, né, para uma árvore se desenvolver, ela vai precisar de uma cadeia de outros seres vivos que coexistem naquele local, interagindo entre si. Tá? Então, no livro que eu estava pesquisando, eu encontrei, né, justamente um diagrama de conjunto. E essas interseções que existem entre esses círculos tem uma denominação em cada um deles. E a gente vai estudar eles aqui agora. Tá ok? Então, na geografia aqui nós temos a comunidade. O que é a comunidade? É uma coleção de espécies que ocorrem em um mesmo local e tempo. Tá? Então, é um grupo de espécies que está presente em um certo local e por um determinado tempo. Certo? No recurso, a gente tem o guilda. O que é o guilda? É um pequeno grupo de espécies que não necessariamente estão relacionadas naquele local, mas que exploram os recursos de forma similar. Eles também são denominados grupos funcionais. Então, são determinadas espécies que podem estar ali temporariamente, numa determinada região, numa determinada comunidade, mas ela não tem tanto valor, digamos assim, tanto valor natural, um valor biológico. Tá? Mas ela chega a explorar alguns recursos dali, daquele local, da comunidade. Nós temos o guilda local. Então temos o guilda e temos agora o guilda local. Tá? Que é um grupo de espécies que dividem os recursos comuns e que ocorrem na mesma comunidade. Então essa é a diferença do guilda local para o guilda. Tá? Enquanto tem um grupo de espécies que acabam dividindo os recursos, o outro ele não se relaciona. Tá? O guilda ele não se relaciona, mas eles exploram os recursos de forma similar, totalmente individual. Tá? A assembleia.
pegando ali entre geografia e filogenia, a interseção entre geografia e filogenia. É um grupo de espécies que são filogeneticamente relacionados em uma mesma comunidade. Ou seja, nós temos, quando a gente vai fazer uma análise, né, uma descrição da comunidade, a primeira coisa que a gente, o táxon, né, a classificação que a gente vai dar para determinadas espécies que foram encontradas, a gente observa logo as características da família, e depois a gente vem destrinchando. Entendeu? Então aí a gente vem destrinchando, depois a gente vem buscando da família, vem buscando o gênero, aí vem a espécie, e aí, né, o nome vulgar, tá? Que a gente vai ver numa outra aula sobre isso. Então a assembleia são grupos de espécies que elas estão relacionadas filogeneticamente, tá ok? Então dentro de uma mesma família, a gente vai ver numa imagem depois, numa outra aula aí, que dentro de uma família podem ter 5 ou 6 espécies. Então, é um grupo de espécies, tá, que estão dentro de uma mesma família e que elas têm características genéticas, apesar de serem espécies diferentes, mas são da mesma família. Deu para entender? E o táxon, né, que já engloba ali o geral, que é um grupo de espécies relacionadas filogeneticamente, né, que no caso é um grupo maior, no caso é a família. Tá? Eu até disponibilizei para vocês, né, no primeiro período de estudo em EAD, o livro da Embrapa das principais famílias angiospermas, né, da Amazônia. Né, toda, então ali ó, vem falando, né, vem classificando só as famílias. E aí dentro de cada família está descrito lá dentro do livro, lá que eu passei para vocês em PDF, dentro de uma mesma família existem várias espécies, certo? E no meio, né, de toda desses critérios da geografia, recurso e filogenia, nós temos a sinúzia. O que é a sinúzia? São um grupo de espécies filogeneticamente relacionadas, ou seja, que elas utilizam o recurso, o mesmo local e têm a mesma filogenia. Tá? Elas são relacionadas e que usam os recursos de forma similar e também numa mesma comunidade, ou seja, ela engloba tudo. Ou seja, é a única espécie que ela, digamos assim, está totalmente adaptada a tudo, que ela consegue sobreviver à característica local da geografia, aos recursos do clima, da água, os recursos químicos do solo, certo? E aí ela vai se desenvolvendo, vai criando, né, vai proporcionando o desenvolvimento de novas espécies, tá? Desculpa. Os limites de uma comunidade, que justamente é aquela delimitação da comunidade aberta, do Clemente. Tá? O que é o ecótono? É uma zona de transição entre comunidades, certo? Essa denominação, essa característica aqui está dentro do conceito lá de comunidade aberta, ok? É uma zona de transição entre comunidades, pode ser aquático, pode ser terrestre, pode ser uma montanha entre uma comunidade e outra, pode ser um deserto que faz uma delimitação, uma duna de areia. Né? Aí temos uma imagem. Ok? Então a gente vê aqui, né, digamos que sejam os lençóis maranhenses, né? E lá na extrema borda do lençol de areia, a gente tem uma comunidade de arbustos, né, algumas palmeiras. Temos um rio aqui, né, também, que faz o limite entre uma comunidade e outra. Aí a gente já vê mais aqui no início da foto, né, também umas gramíneas. Tá? Então a gente viu ecótono. Agora o que são ecótonos? Que é outra definição. Tá? São espécies, né, ou são locais, não são espécies, desculpa, são locais que criam limites abruptos. Então é muito comum a gente ver esses tipos de situações, por exemplo, em cadeias de montanha.
no pé da montanha, a gente vê uma mata linear, né, de árvores. E lá em cima da montanha a gente vai ver um outro tipo de vegetação, um outro tipo de comunidade vegetal, certo? Então são limites abruptos, né, mas geralmente resultam de um ambiente físico, né, e não de interações intrínsecas entre as espécies, né? Então, ó, se a gente for observar aqui na imagem da foto, a gente vai ver uma mata fechada no pé da montanha e aqui em cima a gente vai ver vários tipos, né, de espécies de outros tipos de comunidade vegetal, tá? Então, ecótonos é quando tem esses limites muito preponderantes, né, os limites muito robustos, tá? E quando a gente vê o limite que seja aquático, terrestre, um deserto, um pequeno planalto, né, uma planíciezinha, certo? Isso aí a gente pode chamar de ecótono, ok? Bom, a diversidade em comunidades, tá? Existe a classificação de uma diversidade alfa, tá? Que é uma diversidade. O que é uma diversidade alfa? É uma diversidade local, onde o número de espécies dessa diversidade alfa ela está numa pequena área de habitat e ela é homogênea, tá? Então as espécies que estão ali elas são únicas. Então dentro de uma mesma comunidade a gente vai ter uma, digamos assim, uma existência, né, de uma única espécie que ela domina, tá? Temos a diversidade beta. A diversidade beta é quando ocorre a diferença ou substituição de espécies de um habitat para o outro. Isso é chamado de diversidade beta. Então, quando a gente vai analisar um determinado local que teve essa substituição de espécie, por exemplo, eu fui atrás do IFAP, eu vi que num determinado local lá tinha uma certa espécie. 2 anos depois ou 1 ano depois eu fui lá naquele mesmo local e eu encontrei uma outra espécie, entendeu? Então significa que ali está ocorrendo uma diversidade beta. Agora, se eu fui lá atrás do IFAP e eu encontrei no mesmo ano a mesma espécie, no outro ano a mesma espécie, no outro ano a mesma espécie, no outro ano a mesma espécie, é uma diversidade alfa, certo? Temos a diversidade gama também, que é uma diversidade regional, onde o número de espécies observadas nos habitats, né, dentro de uma área geográfica, digamos, um pouco grande, ela não inclui barreiras significativas, tá? Significativas de dispersão. Então, as espécies elas vão ter liberdade, digamos assim, de poder se reproduzir, se espalhar por várias áreas geográficas, tá? Então, é uma diversidade maior. Quando a gente fala em diversidade, existe justamente o que a gente fala de diversidade e equitatividade, que é mais ou menos o conceito de diversidade gama e a diversidade alfa, tá? Vamos tentar entender aqui para vocês. Então, nessas duas imagens aqui, ó, a gente está vendo uma comunidade A e nós temos aqui uma comunidade B, tá? Então, dentro dessas duas imagens aqui, nesses quadrantes, tem muitas ou poucas espécies? E em que proporções? Então, ó, a gente observa aqui, ó, se vocês pararem e derem uma pausa aí e contabilizar, nós vamos ter 12 indivíduos no total e 3 espécies diferentes. A gente tem aqui uma gramínea, uma florzinha, né, pode ser uma tulipa, eu acho, e uma árvore, né, um pouco densa, digamos assim. E na comunidade B a gente já vai ter só uma árvore, poucas plantas, né, com flores, e vai ter mais vegetais, né, com caules lenhosos, né, suculentos, tá? Então aqui o maior número de espécies, quem está dominando aqui são essas gramas, certo? Então quando tem o maior número de espécies em uma determinada área local,
tem o maior número de uma única espécie, a gente classifica ou denomina isso de equitatividade. Tá? Porém, no quadrante A, ele está muito maior do que o B, certo? Então, ó, aqui, ó, na imagem a gente diz aqui, ó, que neste local há uma diversidade, que é justamente a comunidade A. Aqui está tendo uma diversidade. E a equitatividade é quando tem uma única espécie dominando um determinado local, que é justamente na imagem B, que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, na imagem A, a gente tem uma diversidade, e na imagem B, há uma equitatividade, onde o número de espécies num determinado local é muito menor. Então, vai dominar uma outra espécie. Então, quando uma espécie domina mais sobre as outras, a gente classifica ou denomina isso como equitatividade. Deu para entender? Então, para poder quantificar e transformar, quando a gente vai num determinado estudo, né, sai a campo, para quantificar e transformar essa visualização toda, né, dessas espécies numa determinada área geográfica, transformar isso em números, né, trazer as características dessa comunidade para dentro da instituição de ensino, né, de pesquisa, tá? Existem algumas métricas específicas, tá, ok? Que a gente vai ver aqui abaixo. A primeira métrica que a gente vai observar é a riqueza S. O que é a riqueza S? A riqueza S é uma quantificação do número de espécies que você conseguiu contar. É a quantidade de espécies em uma determinada área, uma determinada comunidade que foi delimitada pelo seu grupo de pesquisa, entendeu? Então, riqueza S é o número de espécies. Então, se eu fui ali para a reserva do Cajari e eu fiz um estudo lá dentro de uma área de 1 km². E dentro dessa área de 1 km², eu encontrei 60 espécies, né? 60 famílias, digamos assim. Eu encontrei 60 espécies de árvores. Tá? Então, essas 60 é a minha riqueza S. Tá, ok? E a diversidade? A diversidade também é uma outra métrica. A diversidade ela integra o número de espécies com as participações das mesmas no conjunto da comunidade. Tá? Então, a gente já vai observar como um todo. Já é o conjunto de todas essas espécies. Então, se nesse 1 km² que foi analisado pela minha equipe lá no Cajari, na reserva do Cajari, então essas 60 espécies de árvores que foram catalogadas lá, como um todo no conjunto, vai representar a minha diversidade local daquela comunidade. Tá? E a equitatividade também é uma outra métrica que ela mede a homogeneidade, ou seja, a presença de uma única espécie dominante no local. Tá? Então, ela mede a homogeneidade entre as abundâncias das diversas espécies da comunidade. É uma medida, né, do quanto as quantidades de espécies elas podem estar equilibradas ou não. Tá? Porque digamos que numa área de 10 metros quadrados eu tenho 25 indivíduos de uma mesma espécie e eu tenho 3 indivíduos de espécies diferentes. Então ali está ocorrendo uma equitatividade. Tem mais indivíduos, tem um número maior de indivíduos de uma determinada espécie e poucos de outras variadas espécies. Entenderam? Tem também a métrica da dominância, que ela mede o quanto poucas espécies elas podem se acumular. Se acumulam grande parte dos indivíduos da comunidade. Tá? Então, descrevendo as comunidades, né, a gente
se refere aos componentes da comunidade que eles podem ser classificados como espécies, formas de vida, grupos funcionais, ou etc. Tá? Primeiramente aqui, quando a gente vai fazer uma análise de campo, né, a gente pode fazer uma análise estrutural horizontal, ou seja, você pode estar em cima de uma árvore, fez um rapel, né, uma escalada numa árvore, ou então ter uma torre de observação, que existem muitas aí na Amazônia, né, e aí por essa torre de observação você observa, consegue, se você já for bom em botânica, né, você consegue observar a distribuição de uma mesma espécie no espaço geográfico, né, dentro de uma observação horizontal. Entendeu? Então você faz essa delimitação, essa catalogação, você vai fazer essa análise da distribuição das espécies em linha horizontal, tá? Na região. Então é a organização horizontal da comunidade no ambiente de acordo com as características ambientais locais. Tá? E tem também a estrutura vertical, que a gente tem outros conceitos dentro aí dessa estrutura vertical, que é quando a gente faz a análise, né, da estratificação vertical da vegetação, e isso é importante justamente para a gente analisar a proporcionalidade da luz para outras espécies que estão abaixo, menor, né, que a gente consegue observar que há justamente uma competição por luz, né, de alguma das espécies maiores, tá? E isso vai influenciar, né, nos polinizadores também, né, nos animais que são dispersadores de semente, etc. Tá? Então a estrutura vertical é quando a gente observa uma mata, né, no horizonte, e a gente vê diferentes níveis de extrato. Tá? E a estrutura horizontal a gente observa de cima e a gente consegue observar a posição, né, a localização de algumas determinadas espécies. Tá, ok? Inclusive, voltando aqui um pouquinho, nessa estrutura horizontal aqui, foi uma análise, né, justamente, eu acho que vocês devem saber, né, tiveram ouvido falar, que foi matéria de jornal e tudo, da equipe do IFAP, juntamente com uma universidade, né, daqui do Brasil, fizeram uma parceria justamente em busca das árvores gigantes. Só foi possível ocorrer juntamente com o professor Diego, teve até alguns funcionários do RURAP, né, que é o Márcio, né, que é da outra turma de biologia, também foi junto, passaram mais de 15 ou 20 dias subindo o rio, cachoeiras e tudo. Como é que eles conseguiram chegar a esse estudo das árvores gigantes aqui no Rio Paru? Justamente porque passou um avião, né, bimotor, monomotor, e ele fez uma análise, uma varredura da copa das árvores, dessa estrutura horizontal. Quando eles chegaram no laboratório, foram fazer a análise dessa varredura, e aí eles observaram que em determinadas regiões ou vales, né, que existiam aqui na nossa região, mesmo em vales mais profundos, existiam árvores com copas maiores do que as outras que estavam em planícies maiores. Entendeu? Então, isso é uma delimitação, uma métrica de estrutura horizontal. Tá? Então, quando a gente faz uma observação de uma estrutura vertical, a gente tem aí duas zonas. Tá? E a primeira delas, que é a zona eufótica, e temos a zona disfótica. A zona eufótica também pode ser chamada de zona fótica, tá? É justamente a parte, né, de um determinado ecossistema aquático ou vegetal que recebe luz solar suficiente para que ocorra fotossíntese. É justamente onde ocorre o desenvolvimento das maiores árvores, né, que elas estão ali em competição atrás da luz solar para poder realizar a fotossíntese e assim ela poder sobreviver e se desenvolver. Tá? E a zona disfótica
que é aquela zona mais escura, densa, que você não tem muita incidência no local de raio solar, que é a chamada de zona disfótica, ela é fracamente iluminada, né? E aí vai predominar algumas espécies de répteis, anfíbios, alguns insetos, tá? Principalmente anfíbios, né? Que eles não podem ter muito contato com a luz solar, porque senão eles desidratam muito rápido, tá? E aí essas espécies de animais sobrevivem nesse tipo de zona, na zona disfótica, né? No local onde tem pouca incidência de luz, tá? Então a zona disfótica é um determinado local onde o ser humano entra ali, né? Um biólogo, um ecólogo, a sua equipe está fazendo o estudo da análise de uma certa comunidade, uma área geográfica, e aí tem pouca incidência de luz solar, certo? Outra forma de classificação também, quando a gente observa, faz análise de uma estrutura vertical, são os níveis de extrato. Tá? São os níveis de extrato. Existem árvores que podem atingir mais de 30 metros de altura. E existem outras árvores que chegam a 10, 15, 20 metros. E abaixo deles aí tem outros tipos de planta, ou arbustos, né? Então gramíneas. Tá? E esses diferentes níveis, né, de vegetação têm denominações, que a gente vai ver agora. As árvores mais altas, que estão de 30 metros para cima, né, que a gente vê essa individualidade entre elas, uma aqui, outra ali, né, distante, tá? É chamado de extrato emergente, que são árvores que elas ficam espaçadas, né? Tem uma aqui, 100 metros depois tem uma outra maior, cujas copas elas estão bem acima das outras demais árvores, tá? Abaixo dela vem o dossel. O dossel são aquelas árvores onde a gente consegue chegar embaixo de uma árvore, é justamente a região onde é pouco iluminado, mas você ainda consegue observar, né, porque são árvores que estão muito próximas, estão justapostas uma da outra, elas estão muito próximas, mas ainda consegue observar, olhando de baixo para cima, uma certa luminosidade. Tá? Então são árvores que elas se justapõem, então elas estão muito próximas uma da outra. Do extrato emergente não, são árvores que estão distantes e são as maiores. Tá, ok? Abaixo do dossel nós temos o subbosque. O subbosque normalmente são aquelas árvores um pouco menor, como por exemplo pé de palmito, pé de cacau, certo? É o ambiente, o subbosque, ele é bem mais sombreado, né? E também é muito comum existir árvores menores, como deu o exemplo do palmito e do cacau. Tá? Abaixo do subbosque nós temos o extrato arbustivo herbáceo. Tá? É aquele local onde tem o famoso tirirical, onde a gente mete o corpo, né? Vai entrando mata dentro e aí vai cortando roupa. Se você tiver de bermuda, vai cortando suas pernas, né? Vai criando uns lenhos, umas fissuras no seu corpo. Tá? Então, no extrato arbustivo herbáceo, encontra-se junto com o solo, né? Bem rente ao solo. Tá? É uma vegetação que está muito próxima ao solo. São plantas com características mais baixas, né? Tem caules justamente lenhosos, mais flexíveis, não são tão resistentes, né? E também esses caules são suculentos, né? Servem até de alimento para algumas espécies de animais que ali habitam, né? Então, os níveis de extratos são esses quatro. Não esqueça, são esses quatro. O extrato emergente, árvores mais altas. Dossel é o que está abaixo das árvores mais altas. Subbosque é onde tem árvores um pouco menor, é uma área mais sombreada. Tá? E o extrato arbustivo herbáceo. Característica local, são plantas que estão mais próximas ao solo, o famoso tirirical, né?
plantas que têm o caule lenhoso e suculento, tá ok? Bom, quando a gente vê uma imagem, uma foto de um determinado local, de um ambiente geográfico, onde tem uma certa comunidade vegetal, pode ser uma comunidade aberta ou fechada, tá? Quando nós analisamos, fazemos a análise ou a visualização desse local, nós chamamos de mosaico, tá? Quando aparece no jornal um helicóptero sobrevoando a Amazônia, então toda aquela área ali a gente pode classificá-la como mosaico, tá? Então aqui ó, eu trouxe um exemplo para vocês, né, do mosaico com ilhas de vegetação, tá? Aqui ó, a gente vê que vai ter uma ilha com uma característica local de vegetação, aqui uma outra ilha também, aqui uma outra e assim vai. Então, isso é um mosaico, tá? E uma característica local do mosaico, né, um fator preponderante de característica dele, é justamente essa diferenciação de determinados locais. Pode ser um mosaico onde pode ser um deserto, Pantanal Mato-Grossense, mosaico do Cerrado brasileiro, né? A gente vai ver aí umas matas isoladas, delimitadas, cerrado, cadeia de montanhas, tá? O mosaico do Pantanal, a gente vai ver algumas ilhas isoladas, né, onde vai ter o acúmulo de água, pegando aí o final do período do verão, o final do período do inverno para o verão, onde fica essas piscinas, né? Então toda essa diversidade, né, que a gente observa aqui, essa delimitação, né, de ambientes, tá? Por que o Pantanal, chamamos isso aqui de mosaico do Pantanal? Porque no verão ocorre essa delimitação do nível de extrato ambiental, certo? Quando chega o verão, há o acúmulo de porções de água, tá? E nós temos aqui ó, algumas faixas, né? Um verde mais escuro, essa diferença de tonalidade. Essa diferença de tonalidade, né, ela é caracterizada também pela biodiversidade local, ou pelos insetos, pelos animais que ali habitam, tá? É o que vai dar essa característica também. E o conjunto de todas essas características, essas diferenças que a gente vê aqui nessa imagem, é chamado de mosaico. Ok? Uma outra característica também do mosaico é quando a gente observa uma imagem como essa, que é uma imagem de indicativo de desmatamento. Isso é um mosaico? Também é um mosaico. Tá? O desmatamento de uma área geográfica, né, apesar da gente ver uma parte verde e passa a ser uma estrada, né, onde ocorreu o desmatamento, também é um mosaico. Tá? Nem sempre é só onde tem diversidade, é mosaico, tá? Mas também onde está ocorrendo o desmatamento, por exemplo, o Zanotto ele abriu mais uma área lá, um campo, um pasto para o gado dele. Ele vai criar um mosaico, entendeu? E essas linhas que a gente vê passando, né, pela comunidade vegetal, tá? Isso é chamado de um mosaico padrão espinha de peixe, tá? Esse padrão espinha de peixe, prestem bem atenção, é caracterizado sempre pelo início da abertura de uma estrada. Então, qual é a estrada principal aqui? É essa aqui, que está cortando aqui de cima para baixo, né? De norte a sul aqui da imagem. Né? Então, abriu-se uma estrada principal no clarão da mata e aí, transversalmente, começou a se invadir, né, a desmatar outros locais, tá, dessa região. Ok? Vamos ver agora falar sobre a relação entre riqueza e área. Então vamos dentro dessa imagem, né, de uma escala espacial, a gente está vendo aqui, né, que são vários pontinhos. Né? Tem várias formas, tem triângulo invertido, tem
tem pontinhos, tem circunferências, setas, estrelas, né, e por aí vai, tá? E também nós temos aqui variadas cores, tá ok? Então, dentro dessa escala espacial, a gente tem uma área A, nós temos uma área A, área B e área C. Aí eu pergunto para vocês, então nesse limite espacial aqui nós temos 3 áreas. Dentro dessas 3 áreas, depois dá uma pausa e confere para mim aí, tá? Dentro dessas 3 áreas A, B e C, onde é que tem o maior número de espécies? Dá uma pausa e verifica, faz essa análise. Pausou? Beleza, então voltando. A gente pode observar aqui, ó, que na área espacial dentro dessa escala, na área A, existem 5 espécies. Então foram contabilizadas 5 espécies, só na área A. Quando você vai aumentando o seu campo de estudo de área, vai aumentando o número de espécies. Na área B, há 7 espécies. E na área C, aumentou ainda mais, né, a área espacial, o ambiente, né, a delimitação geográfica. Então vai ter um maior número de espécies. Além das espécies que existiam no A, no B, vai ter outras novas espécies no C. Qual é a ideia disso daí? É que quanto maior for a sua área estudada, maior você vai ter o número de espécies encontradas. Entendeu? Então, se você fizer uma delimitação pequena, 20 por 20, 50 por 50 metros quadrados, entendeu? Então, você vai ter uma delimitação do número de espécies naquela área que foi estudada. Tá? Então, quanto maior for a área estudada, a área geográfica estudada, maior vai ser o número de espécies encontradas, tá? Ou seja, vai haver uma diversidade. Porém, no ar, o que é que pode ocorrer nessa escala espacial no ar? Quando você delimita uma área que ela é muito pequena, pode ocorrer uma equitatividade. Você pode encontrar uma única espécie sendo dominante, porque o espaço foi pequeno, a área de estudo é pequena, entendeu? Então vamos lá. Vamos tirar aqui, fazer um joguinho rapidinho, tirando uma dúvida, tá? Nós temos aqui uma imagem de uma comunidade 1. E temos aqui uma imagem da comunidade 2. Uma comunidade 2 que foi estudada, né, que foi descrita, tá? Qual a comunidade tem a maior riqueza de espécies? Me respondam aí. O que é que vocês acham? Qual é a comunidade? Vai ser a comunidade 1 ou vai ser a comunidade 2 que tem o maior número de espécies em questão de riqueza? E aí? Dá uma pausa e analisa. Pausou? Beleza, vamos lá. Então, ó, na comunidade 1, exemplificando, né, a área amostrada foi de 100 metros quadrados. Então, encontrou-se lá, dependendo da característica, o tipo de família que se queria encontrar naquele local, se encontrou a riqueza S de 5 espécies. Número de indivíduos, 9. Entendeu? Então foram 5 espécies e 9 indivíduos. Tá? E na comunidade 2, a área de 10.000 metros quadrados, é muito maior. Né? Então, na comunidade 2 foram o número de espécies, a riqueza S foram de 12 espécies e número de indivíduos, 110. Entendeu? Então, qual a comunidade que tem a maior riqueza de espécies? É a comunidade 2, porque ela tem 12 espécies. E na comunidade 1 tem apenas 5. Tá? Então, essa é a diferença, só para entrar, né, para vocês pegarem mais direitinho, tá bom? Então vamos aqui para outras descrições, né? Outras descrições que podem ocorrer quando a gente vai para uma área a campo, né? Fazer uma análise a campo de uma determinada região, comunidade vegetal que foi delimitada, tá? Então existe uma descrição qualitativa, existe a descrição quantitativa.
a densidade ou abundância, tem a frequência e tem a cobertura. Eu encontrei mais umas 2 ou 3 descrições que podem ser utilizadas dentro de uma comunidade vegetal. Mas para não ficar muito extenso o conteúdo, então eu resolvi deixar só até a cobertura. Tá? E a gente vai ver cada uma delas aqui. Primeiro, o que é a descrição qualitativa? A descrição qualitativa, ela vai ser o seguinte: ela é um processo em que você vai ter uma interação direta com a árvore que você encontrou. Entendeu? Então você vai tocar, vai analisar o tipo de tronco, vai analisar o tipo de folha, vai fazer toda a morfologia, a organologia da planta. Entendeu? Então é onde ocorre a interação. Você vai ter que fazer a lista, né, das populações que compõem aquele local. Entendeu? Você vai determinar a quantidade de famílias, vai determinar a quantidade de espécies, de indivíduos, dependendo da característica de cada um. Tá? Então é uma interação, é um processo interativo entre o pesquisador e a espécie encontrada. Tá? Nessa descrição qualitativa, você vai delimitar as populações que ali existem, tá? E os taxons primários, que no caso, digamos assim, de modo geral, a família. Entendeu? Então, se numa determinada área eu encontrei 10 famílias, dessas 10 famílias tem mais de 40 espécies. Entendeu? Então, isso é uma descrição qualitativa. Tá? Aí temos a imagem, né, de alguns aí, pesquisadores, né, biólogos ou ecólogos, fazendo uma análise interativa, entendeu? Fazendo uma análise profunda mesmo da planta, do vegetal. Tá? A próxima é a descrição quantitativa. A descrição quantitativa ela envolve registrar todas as características de cada uma das populações. Tá? Como, por exemplo, a densidade, a frequência, a cobertura, a biomassa, né? A quantidade de espécies de populações que existem no determinado local. Tá? Isso pode ser feito de modo visual, sem problema nenhum, tá? Ou então por avaliações mais objetivas, você utilizando tanto a descrição qualitativa quanto as outras que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então a descrição quantitativa ela é um trabalho mais intenso, ela é um trabalho mais demorado. É como se fosse assim, você analisou, pegou a análise de lá de dentro, né, do local, e você veio estudando, veio fazer um estudo mais profundo em laboratório, entendeu? E aí vai expressar esses dados que você colheu lá naquela região, naquele local geográfico, né, onde foi delimitado, e vai pegar essas informações e transformar em gráficos, transformar em desenho, entendeu? Vai catalogar. Tá? Então, a descrição quantitativa ela é mais objetiva, ela é um trabalho mais intenso, ele é um pouco mais demorado. Tá? Tá aqui, ó, um exemplo, né, de descrição quantitativa. Densidade ou abundância é a análise, né, que você faz no local, né, que foi demarcado, foi delimitado, né, pela sua equipe, do número de indivíduos da população por unidade de área. Tá? Então você vai quantificar, né, o número de espécies que tem num determinado local. Tá? Isso pode ser de forma muito fácil, né? Você pode observar, você pode estar olhando com binóculo, que são alguns equipamentos que são utilizados em campo, né, para poder fazer a arborização. Tá? Então podem ser facilmente reconhecíveis, como árvores, ervas anuais, solitárias, né, algumas espécies que estão ali, tá? Ou plântulas, tá ok? Porém, quando a gente vai fazer esse tipo de análise visual, né, por densidade ou abundância, pode haver aí uma introdução no local de outras espécies e acabar dificultando essa análise, né, visual.
tá? Como gramíneas, tá? Que são essas aqui, plantas rizomatosas, né, que podem estar, né, no local lá presente também, ou, né, hostoloníferas, que são esses tipos de, como se fosse uma gramazinha, que na verdade ela vai se aderindo, ela facilmente ela pode subir uma rocha, ela vai caminhando, né, ela pode se desenvolver subindo em outras espécies, tá? E aí dificulta a visualização de outras espécies que estão mais à frente, tá ok? Frequência. A frequência, aqui nós temos um gráfico, inclusive eu deixei um link aí, né, para você poder observar nesse site. A frequência, você vai pegar essa análise quantitativa, né, não a qualitativa, é aquele que dá o trabalho maior, né, já em laboratório. Você colheu as informações qualitativas lá no campo, pegou a quantitativa, que é justamente todas essas informações, e vai transformar em análise amostral, né? Você pode quantificar aí, fazer um documento, fazendo uma catalogação, né, colocando essas espécies dentro de dados, né, transformando em porcentagem, digamos assim. Tá? Então a frequência é o número de vezes em que uma população ela está presente em um determinado local. Então, se numa determinada região eu encontrei 30 espécies, de um único tipo de planta, então entre todas as outras ela vai ter 30%. É a frequência com que ela apareceu, entendeu? Naquele local que foi estudado. Tá? Aqui no texto ele diz, né, por exemplo, 100 quadros, né, em 100 quadros, em 100 áreas. 100 quadros é uma área, digamos, 100%. Entendeu? Então, fizemos uma análise de 100 quadradinhos desses. Tá? Em 100 quadros amostrados, dentro da comunidade vegetal, aparece em 25 desses quadros, em 25 dos 100, em 25 áreas, das 100 áreas, aparece uma frequência de 25%, se eu não me engano, de Oioton. Não dá para me ver direito o nome da espécie aqui. Ó. Então, dentro de 100 áreas estudadas, essa espécie aqui, ela apareceu com maior frequência. Tá? Então, ela é a mais abundante no local. Certo? Então, a frequência é isso, é o número de vezes em que uma determinada espécie ela aparece em determinados locais. Tá? Então, é ela que tem uma dominância, digamos assim. Ok? É ela que domina a região. Tá? Cobertura. Cobertura, ela corresponde à projeção vertical. Então, a projeção vertical da parte da área das plantas, tá? De uma dada população sobre a superfície do solo. Normalmente, essa cobertura ela é expressa em porcentagem. Lembra que eu falei no início da aula aqui que a Amazônia ela já perdeu, além do que já tinha perdido, mais 21% da sua cobertura vegetal, entendeu? Então a cobertura ela é expressa em porcentagem justamente nessa perca ou no ganho, né, de comunidades, tá? Tanto na perca de comunidades é expressa em porcentagem a cobertura, quanto no ganho, ok? Então ela se refere à projeção da base das plantas, árvores, touceiras, gramíneas, cespitosas, também expressa em porcentagem. Tá? E eu trouxe algumas imagens aqui ao lado que nos remete a entender sobre a cobertura vegetal. Tá? Então, se nós formos quantificar em porcentagem aqui, quem é que está dominando aqui em relação à cobertura vegetal? É a mata densa. É o que está em maior proporção. Entendeu? Que está em maior proporção é a mata densa. Quem é que está em menor proporção aqui em relação ao bioma ou ao ecossistema? É justamente essa região
ou lilás, não sei a cor que vocês estão enxergando aí, mas aqui está me parecendo róseo, né, que são regiões onde tem rocha aflorada, tá? Que são esses aqui, entendeu? Então, a cobertura ela expressa em porcentagem, ela quantifica, tá, a projeção vertical das espécies de vegetais ou de plantas que existem num determinado local, tá ok? Aqui eu trouxe algumas outras imagens, né? Por exemplo, de 2008, a cobertura vegetal, tá, do Rio de Janeiro. Então, olha só, a floresta primária, ela é toda essa parte verde mais densa, tá? A área urbana é onde está aqui em rosa, tá ok? E a vegetação secundária, onde não tem árvores assim tão ah, altas, né? Mata muito fechada, densa, tá? Já são matas onde já tem com certeza comunidades rurais, né, que já houve desmatamento, tem a presença de fazendas, essas coisas, tá? Então já é uma vegetação secundária, tá ok? E aqui a do Amapá, né? Foi tirado do site do Amapá Digital, tá ok? Onde tem o que predomina, certo? São as florestas de terra firme, né, que são mais densas, né, que é o que predomina é a cobertura floresta de densa de terra firme, certo? Então são só exemplos aí de cobertura, tá? Só para esclarecer mais um pouco a ideia do assunto para vocês, ok? Bom, dentro de uma comunidade vegetal pode ocorrer, né, para se chegar a uma comunidade clímax, antes teria que ter um solo, tá? Vamos dar o exemplo aí de uma ilha. Às vezes ilhas vulcânicas são criadas aí naturalmente no meio do oceano, né? E a gente viu que os primeiros seres vivos a habitar um determinado local, principalmente em relação às plantas, são as briófitas, né? Mas antes das briófitas podem vir aí os líquens. E os líquens eles são fundamentais para justamente fazer a degradação do solo, da rocha, né? Dando uma certa porosidade no solo, para que outras espécies de plantas elas possam vir a habitar aquele local, tá? A sucessão ecológica também a gente pode denominar ela como sucessão autogênica, que é justamente esse caminho percorrido, né, de toda a espécie nativa, né, de plantas, árvores, arbustos, até chegar às árvores adultas, tá? Então, esse caminho percorrido de desenvolvimento aí dessas espécies de planta nesse determinado local também pode ser chamado de sucessão autogênica, tá ok? Então, dentro da sucessão ecológica, isso daqui a gente vê lá no ensino médio, né? Nós temos primeiro a sucessão primária, que é o desenvolvimento de comunidades em habitats recentemente formados, como eu acabei de explicar, né? As ilhas vulcânicas que são formadas aí no oceano. Tem um vídeo no YouTube aí que mostra direto formações de ilhas aí no oceano, tá? Então, as ilhas inicialmente elas são só rochas, né? Vão sendo formadas por rochas. Aí, depois de centenas de anos ou dezenas de anos, essas rochas vão dar lugar a líquens e musgos, tá? Então, a sucessão primária é onde inicialmente não tem um local desprovido de tudo, né? Que não tem planta nenhuma, tá? Então, exemplos são formações de ilhas vulcânicas, vulcão em erupção, dunas, né? No local de degelo, certo? Então, são locais onde ocorre a sucessão primária, ok? A sucessão secundária já é totalmente diferente, tá? A sucessão secundária é onde já existia uma planta, mas ela foi retirada para dar lugar a outra, que é muito comum acontecer em relação a isso.
fazenda, né? O fazendeiro ele vai lá, ele desmata uma área grande geográfica para poder colocar capim, capim braquiarão, capim elefante, né, para o gado dele, entendeu? E aí pode ocorrer que no meio desse pasto dele possa vir a crescer novamente, né, depois de alguns anos, algumas espécies de árvores no meio do pasto, tá? Então esse desenvolvimento, esse surgimento de novas espécies em locais onde antes já coexistiam outras espécies, isso é uma sucessão secundária. Um exemplo clássico é agora o que está acontecendo no Pantanal. Está ocorrendo queimadas naturais lá, né, devido ao calor excessivo. Então as espécies que morreram, né, devido ao fogo, vai surgir outras no lugar daquelas. Isso é um exemplo de sucessão secundária. São locais onde houve a regeneração da mata. Tá? Esse tipo de regeneração, essa ocorrência de sucessão secundária, ela pode ser ocasionada, né, por terremoto, inundações, né, agora queimadas naturais, ou então provocada pelo próprio homem. Tá? E aí a natureza vem e se reconstitui. Isso é uma sucessão secundária. Depois da sucessão secundária, a gente tem a comunidade clímax, que é o último estágio. Então, okay? Que é um dos conceitos lá daqueles dois carinhas lá que a gente falou no início da aula. Tá? A comunidade clímax ele é o último estágio que é já alcançado pela comunidade ecológica. É onde não vai ter interferência nenhuma, já é aquela mata fechada, bonita, verdinha, já tem a presença de outras espécies, de uma certa biomassa de seres vivos, certo? Onde tem árvores adultas, né, bem desenvolvidas. Tá? Aqui eu trouxe outros exemplos para vocês, né, de sucessão primária. Tá? Ó, nós temos uma rocha e já começou a aparecer alguns musgos. Depois vai surgir ali alguns arbustos, né, e aí vai se desenvolvendo. Se esse arbusto aqui ele queimar naturalmente e aí der lugar a um outro tipo de planta, ali naquele local aí já vai ser uma sucessão secundária. Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma mata que foi naturalmente ressecada, né, ocasionada ou pelo fogo, ou pelo clima, pelo tempo. E nesse mesmo local ele foi se desenvolvendo. Ó. Então, inicialmente no A era assim, aí veio para o B e ele vai a mata local, né, a comunidade local, a comunidade vegetal, né, ela vai se regenerando. Ou colocando naquele local, aparecendo nesse local a mesma espécie ou até mesmo espécies diferentes. Tá? Depois da sucessão secundária, nós temos a comunidade clímax. Certo? Bom, com tudo isso que a gente falou aqui, né, que foi descrito, narrado, explicado um pouquinho para vocês, o que é que a gente pensa sobre o futuro da ecologia de comunidades? Qual é o ponto positivo de se poder fazer, né, uma descrição de uma comunidade vegetal? Ir para campo, se embrenhar na mata, entrar na floresta. É claro que quando a gente faz esse tipo de análise, né, vai para campo, você não vai sozinho, você vai você mais uns 7, 10, 15 pessoas, né, porque são vários especialistas. Tá? Então, o futuro da ecologia de comunidades ela é importante para a gente fazer esse tipo de análise, porque determinadas espécies de plantas que coexistem em determinado local, eles influenciam no fator climático, né? E são importantes, preponderantes também para a existência de outras espécies de seres vivos. Entendeu? Então, os processos que influenciam a distribuição regional são mais importantes que a coexistência local. A distribuição regional das espécies é determinada por processos de especiação.
tá? E também de adaptação, em conjunto com processos de interação entre as espécies, foi o que eu acabei de falar. Porque se uma determinada espécie de árvore, arbusto ou uma árvore frutífera, ela assumir de um determinado local, pode ser que um inseto ou um animal que se alimentava daquela árvore ele vai desaparecer, porque já não existe mais aquele tipo de alimento para ele, entendeu? Então a interação ela vai estar comprometida. Então a falta de uma determinada espécie de vegetal ou de árvore no determinado local em que foi feito o estudo, né, vai determinar a existência de outros seres vivos, justamente para que ocorra essa interação ecológica. Tá? Os novos conhecimentos em comunidades serão provenientes da investigação de fatores que vão influenciar a distribuição de espécies no local, né, em diferentes gradientes ambientais, certo? Esses conceitos aí foram descritos por Hickliff, tá, em 2008. Então, o futuro da ecologia de comunidades é justamente analisar essa importância. A importância de determinadas espécies de comunidades vegetais em determinadas áreas geográficas e o quanto essa comunidade vegetal ela influencia no fator local, tanto no clima quanto na interação com outros tipos de animais ou outros seres vivos, né? Porque embora toda a floresta, toda a parte verde que está acima do solo seja importante para a nossa respiração, mas se nós juntarmos todas as árvores do mundo, né, elas só contribuem 0,00008% do oxigênio no nosso planeta. Né? Vocês sabem que o maior fornecedor de oxigênio está na água, né, que são as algas. Tá? Mas elas são importantes para o nosso clima. Né? Se a gente vê aí uma incidência muito grande de queimada na Amazônia, isso vai influenciar no clima em outros estados, principalmente indo para a região sudeste. Se eu não me engano foi esse ano, não sei se vocês viram no jornal, em São Paulo caiu uma tempestade de chuva, mas só que a água era preta, porque ela estava cheia de resíduo de carbono justamente proveniente da queimada que estava ocorrendo em excesso na Amazônia. Entendeu? Então, olha só, alterou todo o fator climático. Entendeu? Então, o futuro da ecologia de comunidades, ela vem a contribuir neste lado positivo, digamos assim, né, de saber os fatores influenciáveis de determinadas comunidades ou espécies de árvores, de plantas, arbustos, né, que existem num determinado local e os fatores que elas podem influenciar existindo ali. Tá ok? E muito obrigado. Olha só, galera, é o seguinte. Para você que assistiu, né, todo o vídeo até agora, você vai deixar um comentário aqui embaixo, tá? Deixa um comentário, coloca o seu nome, o nome do acadêmico ou da acadêmica, coloca o seu nome se identificando, porque vai contabilizar como presença na aula. Tá? Então, assista o vídeo por completo, ouça as explicações, né, algumas informações que eu passei aqui, que pode cair na prova. Tá? E deixe o seu nome e escreva seu comentário aí, alguma opinião, né? Se eu falei alguma coisa de errado também, tá? Ninguém é perfeito, tá ok? Deixe lá a sua opinião, faça essa interação aí, tá? No comentário aqui embaixo, que vai contabilizar pela sua presença, tá bom? Tchau, tchau, um abraço e até a próxima aula.